Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa discussão sobre o Peregrino, só que primeiro eu vou começar com as apresentações, né? Vamos lá. Eu sou o David, óbvio, todo mundo já me conhece. Todo mundo, ó, famoso. Aqui do meu lado Famosinho. esquerdo está a Nairobi. Olá. E aqui em cima, eu tô falando porque é a posição que vocês aparecem pra mim. Quando vocês assistirem, vocês vão entender. E aqui em cima está o No Zeus. matter. E aí Olá. a gente fez esse grupo de discussão para falar um pouquinho sobre o Peregrino. E aí, sem mais delongas, a gente já vai começar, porque senão fica muito grande o vídeo. O Zeus, como um aluno mais aplicado, o Zeus, ele estudou um pouquinho sobre o John Bunyan, estudou um pouquinho sobre o contexto em que ele escreveu o livro. E aí agora, Zeus, é com você. Ah, tá bom, vamos lá. Bom, o livro Peregrino, eu fui dar uma olhada na internet um pouquinho para saber. Ele é um livro que, na verdade, eu achava que era o primeiro livro dele, ou a única obra dele, mas ele já tinha escrito, né, o John Bunyan, outros livros, e depois, quando ele foi preso, é que ele escreveu o Peregrino. Mas contextualizando assim o autor e a obra, no geral, John Bunyan é um escritor inglês, né? Ele nasceu no interior da Inglaterra, 1628 e morte 1688. Era casado, pai de 4 filhos, uma das filhas dele era cega. E é um cara jovem, já era pastor aos 30 anos, né, se eu não me engano. E por conta da situação que a sociedade vivia na época, os dissidentes, né, que eram as pessoas que se rebelavam, né, e alguns puritanos se rebelaram contra a coroa, porque pregavam que Jesus ia voltar, né, e disseram que iriam tomar o poder. E essas pessoas eram levadas à prisão porque estavam debandando a lei, né? Eles estavam trazendo perturbações à lei e eram presos. E John Bunyan, por ser um pregador também, ele acabou sendo preso. Na ocasião, ele foi preso simplesmente porque pregavam e queriam silenciá-lo. Ele era um grande pregador e quando ele estava pregando numa casa que havia uma reunião ali acontecendo entre eles, ele foi chamado para pregar. E mesmo sendo avisado que seria preso, ele foi pregar nessa cidade, que se chama Redford. E aí, aos 32 anos, a polícia chegou e prendeu ele nessa casa e levou ele preso. Então, na prisão, ele escreveu O Peregrino. Ele ficou 12 anos preso. E foi quando ele escreveu O Peregrino. Mas algumas pessoas, historiadores, falam que ele não concluiu a obra nesse período que ele ficou preso, porque ele voltou a ser preso novamente por mais 6 meses, e aí foi quando ele concluiu a obra O Peregrino. Então, assim, o que me chamou a atenção nesse contexto histórico da obra O Peregrino é que era um cara que não tinha muito estudo, né? O Peregrino vinha de família muito pobre, os pais eram muito, muito pobres, ele não tinha muita condição, não teve acesso à educação universitária. E o que mais chama atenção é que ele foi um escritor que durante 2 séculos foi o livro mais vendido, e mesmo não tendo uma educação universitária, e o fato também de não ser um cara de Londres, né? Os grandes escritores da época eram de Londres, né? E um cara que não é de Londres, não tem muita educação, e ainda um pregador da palavra que eram as pessoas perseguidas da época, né, e ter o sucesso que ele teve depois com sua obra, né. Eu achei muito, muito interessante também que quando ele foi levado para a prisão, na época eles ofereceram a liberdade dele em troca de ele parar de pregar. E aí ele disse, não, eu quero que me digam o que eu estou fazendo de errado. Se eu não estiver fazendo nada de errado, eu vou continuar e não vou deixar de pregar. E aí foi aí que deixaram ele 12 anos preso, né? Eu até acho um pouco que o Peregrino, ele, agora falando, né, do livro propriamente, mistura um pouco, quase parece com a biografia do John Bunyan,
até porque é ele que, né, que conta a história, ele é o narrador da história. Mas ele tem uma autobiografia que foi lançada, que acho que é A Graça Abundante, se eu não me engano. O livro foi muito sucesso no primeiro ano, teve 3 edições já no primeiro ano de lançamento desse livro. E em 1688 ele estava a caminho de Londres, provavelmente iria pregar em Londres, e aí uma tempestade, ele adoeceu e morreu. Uma coisa que chamou muita atenção também, enquanto ele estava preso, ele produzia cadarços para sustentar a família, né? Porque eram 4 filhos e a esposa, para sustentar a família, além de, na prisão, né, escrever livros, porque ele não só escreveu O Peregrino, mas ele escreveu 11 livros durante a prisão, durante o período que ele esteve preso. E, além disso, ele era um grande pregador dentro da prisão, evangelizava os presos e... Então, assim, é um cara que chamou atenção e por isso é que é um fenômeno. E eu não sabia disso. Depois de tanto tempo, né, da sua morte, é um livro que ainda é muito vendido. Eu acho que é o livro mais traduzido depois da Bíblia. Se você for a Londres ou a Inglaterra, você vai ver algumas coisas lá, como, por exemplo, em Bedford tem uma placa no chão, que provavelmente não é mais a prisão onde ele esteve, né? Que ali sinaliza o local onde ele foi preso durante esses 12 anos. Também em Londres tem o cemitério, onde foi enterrado, né, o John Bunyan, que na verdade não é John Bunyan, é John Bunyan, né? É no cemitério de Bunhill Fields, que fica em Londres. É um mausoléu assim, gigante com o nome dele, e lá fala que ele foi escritor de O Peregrino. Também tem em Bedford um museu que conta, né, toda a história, a vida, a obra do John Bunyan. Além de uma estátua também em Bedford, que é a cidade onde ele foi preso, que tem essa estátua na cidade lá, em memória do John Bunyan. Acho que é isso. Bom, sobre o livro, então, só para terminar, estou tomando um tempo danado aí. Sobre o livro, é uma alegoria, né, que é uma história de aventura, né, a jornada do cidadão que sai da cidade da destruição até a cidade celestial. Só queria ressaltar algumas coisas que você falou, Zil. É que primeiro a gente precisa analisar também o contexto daquela época, que a gente tinha acabado de terminar uma reforma, né? Uma reforma protestante. Sim. E que isso naquela época Sim, também Calvino, não era Calvino e visto, Lutero, né? Isso também naquela época não era visto com bons olhos. Por isso que ele foi preso. Porque eu acredito também que ele pregava contra o sistema. E qual era o sistema? A Igreja Católica. Sim. Entendeu? Então a gente não precisa esquecer também desse contexto. Tanto é que tem alguns livros e publicações antes dele ser preso em que ele debatia com algumas pessoas que defendiam um ou outro lado, né? Então já vinha já de um tempo ali essa discussão. E sobre o livro que você falou, ele é o 3º mais vendido do mundo. O primeiro é a Bíblia. Sim. O segundo é o Pequeno Príncipe. E o 3º é o Peregrino. Então, se a gente for olhar para os livros cristãos, ele é o segundo, tirando o Pequeno Príncipe, que é a nível secular. Então, depois da Bíblia, ele é o livro cristão mais vendido. Também mais traduzido. Então, na verdade, eu falei, me referindo-se, depois da publicação dele, ele passou mais de 200 anos como sendo o livro mais vendido. E claro, perdeu o posto depois, né? Então, como mais vendido, porque a gente tinha esse engano, né? Eu quando eu ouvi falar desse livro do Peregrino, eu era adolescente, não era nem maior de idade. E eu cheguei a ler o começo dele, né, alguns capítulos. Mas se falava disso, que ele é o livro mais vendido depois da Bíblia. Na verdade, ele é o livro mais traduzido depois da Bíblia, né? Só confirmando aí, você me fala aí se tá certo. E quando eu estava lendo sobre a história, né, contextualizando, por 200 anos, mais de 200 anos depois da publicação dele, ele foi o livro mais vendido no mundo, por mais de 200 anos. Tamanha importância, né, e o sucesso. Falando em edições, essa que o David tem, então ela é mais completa, David? Então, eu descobri isso nessa semana, enquanto a gente foi falar sobre... a gente vai ler até tal capítulo. E aí,
o Zeu me falou que o livro de vocês é totalmente diferente. Então, eu estava dando uma olhada sobre o porquê que tem esse livro, que é maior, que é, no caso, a edição que você está lendo. Uhum. O John Bunyan conta a história do Peregrino, que no caso é a versão que nós temos. Que é a primeira parte. E aí eu fui entender por que existe a segunda parte. Foi pouco tempo depois, o John Bunyan escreveu a parte em que a esposa do Peregrino faz a sua jornada. Uhum. Então, aí daí veio o livro A Peregrina. Tanto é que se você for pesquisar para comprar, tem o Peregrino e tem o livro A Peregrina. E no caso, esse do David é a junção dos dois. Isso, são os dois. E eu também não sabia dessa distinção. E aí ele só escreveu essa segunda parte 10 anos depois que ele lançou o Peregrino. E aí eu não sabia disso. E eu comprei o livro também sem saber. Eu quis comprar esse livro porque ele tem as figuras, né? Os desenhos. E os desenhos são muito lindos. Então, por isso, eu recomendo esse livro porque ele vai ter as duas partes.